Malawi é um país que nem todos conhecem, mesmo no mapa, mas possui praias deslumbrantes que podem ofuscar até as Maldivas. Imagine-se à beira do Lago Nyassa, cujas águas brilham como pérolas e ao redor não há uma única multidão de turistas. Mas isso não é tudo. Em Malawi vivem tribos onde as mulheres dominam, enquanto os homens, como se tivessem saído de uma comédia, se mudam para a casa da esposa. Isso mesmo, você não ouviu errado. Em uma sociedade onde as rendas mal dão conta do dia a dia, você encontrará pessoas com sorrisos sinceros que irradiam bondade, como se vivessem em um mundo paralelo. E não podemos esquecer do missionário escocês Livingstone, cuja missão enigmática deixou marcas nesta terra, como se ele mesmo fosse parte da lenda local. Malawi é um país de contrastes, onde a pobreza convive com a beleza e o lago Nyassa, o mar interior, como é chamado, impressiona por suas dimensões e esplendor. Prepare-se para descobrir o incrível e que este canto misterioso da África se torne uma verdadeira revelação para você. Fato 1. Malawi, uma joia escondida atrás da cortina da pobreza. Este país, localizado no sudeste da África, parece ter sido esquecido pelos deuses, sem acesso ao mar, mas não se apresse em riscar do seu lista. O lago Malawi, como um enorme dragão azul, se estende por quase um terço do território do país e se tornou a principal artéria para os locais. Aqui, os pescadores saem em suas canoas como heróis dos mitos da Grécia Antiga, enquanto as mulheres, verdadeiras guardiãs do lar, recolhem as capturas e preparam pratos deliciosos. Malawi não é apenas um país, é um verdadeiro caleidoscópio de culturas e tradições, onde cada dia é uma nova festa. Sim, você não ouviu errado, apesar de todas as dificuldades, os habitantes locais sabem como celebrar a vida, como se tivessem um estoque de felicidade que nunca acaba. As paisagens variam de colinas pitorescas a águas infinitas, onde se reúnem pescadores com rostos serenos, e nessa diversidade sente-se a verdadeira alma do país. Malawi é um lugar onde, mesmo com recursos limitados, é possível ver como a beleza da natureza e a calorosidade das pessoas criam um coquetel único que não pode ser subestimado. Neste canto da África, onde a vida segue seu curso, pode-se observar como as tradições locais se entrelaçam com as influências modernas, criando uma atmosfera na qual se deseja ficar um pouco mais. Fato 2. Paraíso na Terra ou Canto Esquecido? O Lago Malawi é um lugar que faz você refletir. Como é possível que uma obra-prima da natureza, com suas praias de areia branca e águas cristalinas, permaneça às sombras? Parece um resort dos sonhos, mas na realidade aqui quase não há turistas. O choque entre a beleza fantástica e a dura realidade é simplesmente impressionante. Vilarejos de pescadores, como saídos de um conto de fadas, se estendem ao longo das margens, mas em vez de multidões de férias, há apenas alguns viajantes raros que conseguem passar por aqui. Você consegue imaginar? Enquanto os melhores resorts do mundo estão lotados de veranistas, aqui é possível desfrutar da privacidade em meio a paisagens deslumbrantes. É como ter acesso a uma festa privada, onde só os mais corajosos apareceram. As pessoas aqui vivem de forma simples, mas com dignidade. Elas conseguem criar uma atmosfera onde cada sopro de ar fresco enche os pulmões, e cada pôr do sol é uma verdadeira obra de arte que não precisa de moldura. Sim, em Malawi não há hotéis 5 estrelas nem restaurantes luxuosos, mas essa simplicidade e sinceridade tornam a estadia realmente especial. Como se diz, às vezes, para ser feliz, é preciso menos, apenas o lugar certo e pessoas bondosas ao redor. Pense nisso. Por que não se permitir vagar um pouco por esse canto do paraíso, onde mesmo na escassez de recursos é possível encontrar a verdadeira beleza da vida? Fato 3. Força feminina, como o sistema matrilinear, transforma vidas em Malawi. Pense por um segundo. Em um mundo onde muitas vezes se dá primazia ao homem, em alguns cantos do Malawi está ocorrendo uma verdadeira revolução. Aqui, em determinados grupos étnicos, as mulheres não apenas gerenciam o lar, elas possuem a terra e os homens
após pronunciar as palavras mágicas "eu concordo", se mudam para a casa das esposas e começam uma nova vida em sua aldeia. Essa é uma reviravolta. Na maioria dos países, estamos acostumados a padrões patriarcais, onde o homem é o chefe da família e o provedor. Mas aqui tudo é exatamente o contrário. É como se, em um conto de fadas comum, a princesa não estivesse esperando por um salvador, mas sim desfilando pelo reino com uma espada em punho, enquanto os príncipes atendem aos seus caprichos. As mulheres em Malawi, com esse poder, moldam não apenas suas famílias, mas a sociedade como um todo. Elas tomam decisões, administram recursos, e, o mais importante, criam uma atmosfera equilibrada em suas comunidades. E sabe de uma coisa? Isso funciona. As pessoas aqui vivem de forma mais harmoniosa e, embora as tradições possam parecer estranhas para nós, elas demonstram claramente quão diversificada é a experiência humana. Enquanto em outros países os homens lutam por seus direitos, aqui as mulheres, detentoras do poder, criam uma verdadeira idila. É impressionante como apenas um sistema pode mudar a percepção sobre as relações de gênero e se tornar a base para a prosperidade da sociedade. Fato 4. Tabaco. A riqueza do país e a pobreza do povo. Pensem como isso acontece. Malawi é um dos maiores produtores de tabaco da África e, a princípio, os moradores locais deveriam desfrutar dos frutos de seu trabalho. Mas não, pessoal, aqui tudo é o oposto. Os agricultores trabalham nos campos, colhendo folhas que vão para exportação, e eles mesmos não conseguem nem se dar ao luxo de acender um cigarro. É como se os padeiros fizessem os pãezinhos mais deliciosos e comessem apenas pão duro. O tabaco aqui não é apenas uma planta, mas toda uma economia que estranhamente não beneficia aqueles que a cultivam. No Malawi, o tabaco representa uma parte significativa das exportações, mas fumar é um hábito caro, acessível apenas aos ricos. Os moradores veem as plantações de tabaco como algo distante e inalcançável. Muitos deles nem sabem o que significa desfrutar de uma fumaça forte, pois para eles isso não é apenas um prazer, mas um luxo. É irônico, não é? Um país onde o tabaco floresce e perfuma, enquanto a população é forçada a passar sem ele. Enquanto fora de Malawi as pessoas enchem os bolsos com cigarros, os locais continuam a trabalhar nos campos, criando riqueza para os outros. Isso levanta questões sobre justiça e desigualdade em um mundo onde as riquezas de uns são a fonte da pobreza de outros. Fato 5. Noite no lago. Como os pescadores de Malawi ganham a vida. Vamos nos aprofundar na vida dos pescadores locais, que não apenas pescam, mas fazem isso com tamanha paixão que podem ser comparados a artistas criando suas obras-primas sob a lua. Uma vez, sentado à beira do lago Malawi, observei-os saindo para o mar em seus canoas, esculpidas de um único tronco de árvore. Essas antigas embarcações, como seres vivos, deslizam sobre a água, deixando para trás apenas leves ondulações. E quando a noite chega, começa a verdadeira mágica. Eles acendem lanternas, criando círculos de luz brilhante que atraem os peixes como um imã. Imagine essa cena. O lago escuro, as estrelas refletidas na água e, ao redor, o alegre murmúrio dos pescadores que, utilizando métodos tradicionais, capturam peixes como faziam seus ancestrais. Mas aqui está o paradoxo. Apesar de suas habilidades e costumes, a vida dessas pessoas não é tão simples. A pesca não é apenas uma maneira de sustentar a família, é uma verdadeira luta pela sobrevivência. Muitas vezes, eles carecem de ferramentas modernas e são forçados a depender de suas mãos e conhecimentos, transmitidos de geração em geração. É como se você tivesse caído em um mundo pré-histórico, onde as tecnologias ainda não conseguiram destruir a conexão com a natureza. E embora esses métodos pareçam românticos, a realidade é que os pescadores enfrentam concorrência não apenas de outros pescadores, mas também de grandes empresas comerciais que utilizam navios e equipamentos modernos. Portanto, quando você vê essas belas canoas no horizonte, lembre-se, por trás delas está não apenas uma tradição, mas uma verdadeira luta por um lugar ao sol.
Fato 6. Paraíso subaquático, o Lago Malawi e suas maravilhas pesqueiras. Vamos falar sobre o que torna este lugar um verdadeiro fenômeno da natureza. O Lago Malawi não é apenas um corpo d'água, é o lar de mais de 700 espécies de peixes, a maioria das quais não se encontra em nenhum outro lugar do planeta. Para os biólogos, é como uma mina de ouro repleta de mistérios e descobertas, e para os aquaristas, um sonho realizado. Se você já se interessou por peixes coloridos e exóticos, aqui encontrará uma fonte viva de inspiração. Algumas áreas do lago são até reconhecidas como parques nacionais subaquáticos, protegendo ecossistemas únicos. Escondidos sob a água há verdadeiros tesouros, ciclídeos vibrantes que parecem ter saltado de um aquário e formas de vida surpreendentes que não se encontram em outros corpos d'água. É como se você tivesse entrado em outro mundo, onde cada curva revela novas surpresas. No entanto, apesar de toda essa beleza, nem tudo é perfeito. Por trás desse esplendor subaquático existe uma ameaça. A poluição, a pesca excessiva e as mudanças climáticas colocam esses ecossistemas em risco. Portanto, enquanto você admira as cores vibrantes dos peixes, não se esqueça de que eles vivem em uma luta constante pela sobrevivência. Não é apenas um aquário, é um ecossistema inteiro que precisa de proteção. Fato 7. Os sons do Malawi, quando a tradição encontra a modernidade. A vida musical do Malawi não é apenas um pano de fundo, é o coração e a alma do país, pulsando no ritmo de tambores e melodias que penetram nas profundezas. Aqui, a música tradicional não apenas existe, ela vive, respira e flui de geração em geração, como um rio que nunca seca. Todos nós sabemos que o ritmo é vida, e no Malawi essa regra se aplica plenamente. Festividades e rituais especiais, onde canções que transmitem a rica história do povo soam, parecem abrir um véu para um espetáculo fascinante. Mas não se engane pensando que os jovens ficam de braços cruzados, esperando que os mais velhos terminem suas canções. Jovens artistas invadem o palco, misturando ritmos africanos tradicionais com hip hop e reggae. É como se você visse uma antiga tradição dançando com a arte contemporânea, criando algo completamente novo e empolgante. Ritmos contagiantes que fazem você se mover e letras repletas de significado levantam questões que inquietam a nova geração. A música aqui não é apenas entretenimento, é uma forma de se expressar, de falar sobre a vida, sobre amor, sobre os problemas que afligem cada um de nós. Portanto, se algum dia você estiver no Malawi, não perca a chance de mergulhar nos clubes locais ou em concertos de rua. Esses sons podem te cativar e deixar impressões inesquecíveis que estarão com você muito tempo depois de voltar para casa. Fato 8. Uma persistência digna de respeito. No Malawi, onde o sol castiga e a vida por vezes se assemelha a uma batalha contra inimigos invisíveis, as crianças nas escolas rurais não perdem a esperança de um futuro brilhante. Aqui, em vez de cadernos e canetas, os pequenos frequentemente escrevem com os dedos na areia ou em tábuas antigas que já viram tempos melhores. Parece triste? Talvez. Mas vamos olhar por outro ângulo. Esses garotos, apesar de todos os obstáculos, demonstram uma incrível sede de conhecimento. Eles não ficam de braços cruzados, esperando que as comodidades lhes sejam trazidas. Não, eles vão para as aulas com orgulho e fé em um futuro melhor. Cada lição para eles é uma oportunidade de mudar seu destino, e eles compreendem isso. Enquanto em outros países, as crianças podem se dar ao luxo de reclamar sobre lições de casa e aulas, aqui, no Malawi, os pequenos estudantes se alegram até com as atividades mais simples. E mesmo que não tenham livros didáticos luxuosos, possuem um desejo ardente de aprender que transborda. É como se você visse uma flor brotando do asfalto. Apesar de todas as dificuldades, ela não desiste. Isso sim é a verdadeira força de espírito. Essas crianças são um exemplo de que a educação nem sempre depende das condições, mas às vezes da persistência e da determinação. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a reclamar dos seus problemas, lembre-se dos estudantes do Malawi, que escrevem na areia, mas sonham grande.
Fato 9. Tecnologias no contexto da primitividade. Enquanto muitos de nós nas cidades não conseguem imaginar a vida sem um chuveiro quente e Wi-Fi, nas aldeias malawianas a realidade é completamente diferente. Aqui, cercados pela natureza, onde às vezes a eletricidade pode faltar por semanas, você pode se deparar com cabanas adornadas com painéis solares. Sim, você não ouviu errado. Pessoas que não sabem o que é encanamento usam com prazer smartphones baratos para se manterem conectadas ao mundo. É como se você visse uma moderna fábrica surgir de repente em uma vastidão de planícies. Absurdo, mas real. Os moradores aprenderam a se adaptar a condições que, à primeira vista, parecem incompatíveis com o progresso. Os painéis solares, que, aliás, funcionam até nos cantos mais remotos, permitem que eles carreguem seus dispositivos e acessem informações que, a princípio, pareciam inacessíveis. Eles podem trocar notícias, aprender e até desenvolver pequenos negócios, permanecendo em suas aldeias. Enquanto alguém em uma metrópole pode subestimar essas conquistas, aqui cada raio de sol é uma chance de um futuro melhor. É como encontrar um oásis com Wi-Fi e café no meio de uma floresta densa. Inesperado, mas graças à engenhosidade dos moradores locais, isso se tornou possível. Assim, apesar da falta de conveniências habituais, eles encontram maneiras de viver em sintonia com os tempos. Fato 10. Dança dos espíritos. Como homens mascarados fazem os corações tremerem. Em Malawi, onde as tradições são mais fortes do que as raízes antigas das árvores, você irá se deparar com um fenômeno único: a dança Gule Wamkulu. Sim, não se trata apenas de uma apresentação divertida para turistas, mas de uma verdadeira festa mística que o mergulha no mundo dos espíritos e dos ancestrais. Imagine homens vestidos com máscaras que parecem ter saído dos seus pesadelos mais ousados, dançam com uma energia tão intensa que até os espectadores mais resistentes sentem arrepios. Essas máscaras, cada uma com sua própria história, simbolizam diferentes espíritos. Eles não são apenas dançarinos, mas médiuns que conectam o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Gule Wamkulu é não apenas um espetáculo, mas um ato sagrado que ocorre em funerais, iniciações e celebrações, trazendo uma aura especial a esses momentos. E sim, a dança é reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial. Sem exageros, tudo aqui está na linha tênue entre a realidade e o místico. Os moradores acreditam que esses rituais ajudam a manter a conexão com os ancestrais, e os dançarinos se tornam guias em um outro mundo. Portanto, quando você testemunhar essa dança, lembre-se: você não está apenas assistindo, você está se tornando parte de algo maior do que a vida. E sim, se você tiver a sorte de ver isso ao vivo, prepare-se para ser mais do que um espectador, mas um participante desse ato mágico. De forma inesperada, mas no coração de Malawi, você descobrirá um universo inteiro de espíritos, onde cada movimento é um passo para compreender sua cultura e tradições. Malawi não é apenas um ponto no mapa, mas um verdadeiro tesouro de descobertas incríveis. Você já parou para pensar como é estar em um lugar onde a natureza e as tradições se entrelaçam de tal forma que parece que o próprio espírito da África sussurra em seu ouvido? Aqui não há multidões de turistas, apenas sorrisos sinceros dos habitantes locais e paisagens deslumbrantes que fazem seu coração acelerar. Esta não é a África que você vê nos cartões postais. Malawi é autenticidade, é calor humano, é a oportunidade de tocar algo verdadeiro. Você pode caminhar pelas margens do lago Malawi, onde a água é tão cristalina que até os peixes parecem espectadores de sua jornada. Ou visitar um mercado onde os moradores oferecem frutas com um sabor que fará você esquecer todas as bananas que já experimentou. E sim, não se esqueça da dança Gule Wamkulu, que certamente vai deixá-lo encantado, fazendo você refletir sobre como podemos estar próximos de outras culturas, mesmo que pareçam distantes. Portanto, se você está procurando um lugar para realmente sentir a África, Malawi com certeza não o decepcionará.
Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Compartilhe suas impressões nos comentários, curta e se inscreva no canal para não perder mais histórias emocionantes sobre países que permanecem à sombra do turismo de massa. Vamos juntos explorar um mundo onde cada novo lugar é uma nova oportunidade e cada tradição é uma chave para entender a alma humana.